Olá, seja bem-vindo à disciplina de análise das demonstrações. Eu sou a professora Alessandra e a partir de hoje, então, nós teremos 4 encontros, 4 aulas para tratar desse assunto que é tão importante para o pessoal da contabilidade, não é isso? Só que nessa disciplina, onde nós teremos 8 aulas, 4 aulas onde a gente vai abordar os assuntos de capital de giro e análise das demonstrações, e mais 4 aulas onde a gente vai ter um aprofundamento em análises, indicativos, indicadores, liquidez, análise vertical e horizontal. E aí vai entrar o professor André, que vai ser meu companheiro nessa disciplina, para que juntos, então, a gente forme essa disciplina que é tão importante aqui para vocês. Bacana? Bom, nesses 4 primeiros encontros, onde nós vamos conversar, eu junto com você, nós vamos fazer um grande apanhado da análise das demonstrações, da disciplina Capital de Giro, que é uma disciplina voltada exclusivamente para a administração do curto prazo da gestão financeira. E a gente vai ver como essa gestão de curto prazo, como a administração do capital de giro, ela impacta na formação, na construção e nas análises das demonstrações. Diariamente, nós precisamos estar tomando decisões financeiras nas empresas, não é isso? E essas decisões financeiras, a maioria delas é baseada em dados construídos através das demonstrações. DRE, balanço patrimonial, DVA, fluxo de caixa e orçamento. São essas demonstrações que fornecem para o gestor financeiro aquelas informações, aqueles dados que são essenciais para que a gente possa tomar decisões. Eu vou aumentar a entrada de capital de terceiros na organização? Eu vou diminuir a entrada de capital, vou colocar mais o capital próprio da empresa, o lucro da organização para a construção dos nossos ativos, para aumentar os nossos ativos? Eu vou tentar negociar com o fornecedor um prazo de pagamento mais estendido? Eu vou lançar mão de uma política de crédito para receber antecipadamente do meu cliente, para ter um equilíbrio ideal entre os meus bens, os meus direitos, o meu ativo e aquelas obrigações? Então, a gente vai ver como essa administração do capital de giro no curto prazo, essa relação, ideal entre ativo e passivo, as decisões que são tomadas em cima dessa construção, desse balanço ideal, e a gente vai ver que a gente pode tomar essas decisões baseadas em bons relatórios, em balanços patrimoniais bem construídos, em DREs bem elaborados. Bacana? Vamos lá, então? Vem comigo para a nossa aula. Dá uma olhadinha aqui no nosso assunto desta primeira aula. Nós vamos falar, então, da administração financeira. É uma aula introdutória. Mas nós vamos falar só de administração? Na verdade, cada vez mais nós vamos chamar essa área de gestão, não é? Onde profissionais da contabilidade, da administração de empresas e da economia podem atuar conjuntamente. Nós vamos tratar do gestor financeiro, dos fundamentos da gestão financeira, vamos falar do equilíbrio de risco econômico e risco financeiro e vamos começar a fazer análise das demonstrações contábeis. Então, olha a importância desse entendimento, não é, do capital de giro. Pois bem, o que é esse capital de giro que impacta tanto as organizações? E que para que eu possa tomar decisões acerca deste capital, eu preciso ter boas demonstrações contábeis. Então, a gestão financeira nas organizações, ela tem 3 momentos ou 3 períodos. Essa gestão financeira, ela se dá no curto prazo, ela se dá a médio prazo e ela se dá no longo prazo, quando a gente fala de planejamento, de gestão orçamentária, de construção de orçamentos. Mas e quando eu falo do curto prazo? Eu estou falando
da administração do capital de giro. O que é o capital de giro? É o ativo da minha organização. É o recurso, é a disponibilidade que a organização tem à sua disposição para cumprir com as suas obrigações. Então, a administração do capital de giro é a administração do curto prazo. É cuidar do dinheiro disponível para pagar as contas em dia, com folga. E se não houver folga, de antemão ter o dinheiro disponível. Como assim? Então, nós sabemos que no dia 30 do mês que vem, nós precisamos pagar uma conta no valor de R$20.000, uma duplicata no valor de R$20.000. Será que o gestor financeiro, o gestor de caixa, ele vai esperar chegar no dia 30 do mês que vem para descobrir que não tem dinheiro para pagar aquela conta? Não. Nós já fizemos um orçamento de antemão e nós sabemos que no dia 30 do mês que vem, nós temos que pagar essa duplicata de R$20.000 e que não teremos dinheiro disponível. Então, antecipadamente, o gestor vai em busca da captação de recurso para que no dia 30 tenha os R$20.000 e pague aquela duplicata. Essa é a administração de curto prazo, é a administração do capital de giro. E a gente vai além disso, a gente vai entender que não basta ter capital de giro, a gente tem que ter capital circulante líquido. Por quê? Eu tenho meu caixa, dinheiro em banco, contas a receber dos meus clientes, estoques, meu disponível, meu ativo. E eu posso fazer o que eu quiser com esse ativo? Não. Eu tenho as minhas obrigações. Então, as minhas disponibilidades vão pagar as minhas obrigações. O que sobra desta equação, o que sobrou, é verdadeiramente o líquido, é o capital circulante. É aquele que me dá liquidez, que me dá folga, para que eu possa, por exemplo, planejar melhorias na empresa, um novo tipo de treinamento, uma nova campanha, comprar uma máquina, aplicar dinheiro no banco. Lembra que a gente tem aquela duplicata de R$20.000 para pagar no dia 30? Essa disponibilidade que vai sobrar, que vai fazer com que eu possa pagar aqueles R$20.000 no dia 30. Então, quando a gente fala de capital de giro, a gente está dizendo que nós vamos aprender a administrar esta liquidez. E tudo que impacta essa liquidez, comprar muito estoque, diminui o meu caixa, diminui o dinheiro no banco. Aumenta o estoque, o que que faz? Tenho que gastar mais com água, luz, iluminação, para cuidar desse estoque que está num centro de distribuição. Toda vez que eu concedo muito crédito para o meu cliente, num prazo muito estendido, demora para entrar dinheiro na minha organização. E aí eu fico um tempão sem ter dinheiro em caixa. Impacta no nosso capital de giro, impacta na nossa liquidez. Por quê? Porque eu tenho que pagar o fornecedor, os impostos, os salários. Então, é essa administração que a gente vai conversar de hoje em diante. E ela é muito importante se eu tiver demonstrações contábeis que permitam eu fazer essa análise do capital de giro. Como mexer nessa estrutura de capital? Bacana? Bom, por que a gente precisa aprender tudo isso? Olha só que bacana lá no nosso quadro. Por que estudar gestão financeira? Porque a gente precisa, então, compreender a importância da administração diária lá na minha organização. Essa organização diária do capital de giro. E a segunda pergunta, que oportunidades essa área pode apresentar para os profissionais das áreas de negócio? Ah, mas eu vou trabalhar, por exemplo, no RH. Será que eu tenho que entender de gestão financeira? Todo mundo que trabalha nas organizações, independente da área, vai precisar de recurso financeiro para que aquela área possa desenvolver os seus papéis. Então, todos na empresa precisam entender de administração ou de gestão financeira. E a pergunta
final é: qual a relevância da gestão financeira para empresas e sociedades? Eu peço que você guarde essa pergunta final, porque ela vai nos acompanhar durante toda a nossa disciplina. Juntos aqui, nós vamos responder essas duas perguntas durante as 8 aulas que nós teremos. E aí, lá na nossa última aula, eu vou fazer essa pergunta de novo para você. Qual a relevância da gestão financeira que você enxerga agora para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para as empresas em geral e para a sociedade como um todo? Só vamos lembrar que hoje em dia a gente tem muitas empresas que não são tão responsáveis. E isso impacta, será, no desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso país? Acho que sim, não é isso? Bom, para começar a nossa aula, eu convido você para o nosso vídeo de abertura. Vamos lá! Elementar, meu caro Watson. O crime foi cometido pelo Coronel Mostarda na sala de estar com o castiçal. Para chegar a essa conclusão, nosso detetive Sherlock Holmes precisou investigar, coletar... Pois bem, pessoal, o nosso vídeo ali, logo em seguida a gente coloca ele. Nós tivemos um vídeo que não era da nossa aula, mas a gente já coloca. Bom, vamos lá. Para a gente entender de capital de giro, para a gente entender de análise das demonstrações, é importante que a gente tenha no nosso conteúdo, na nossa teoria, guardadinho ali na nossa cabeça, algumas coisas que nós já vimos anteriormente. Vamos ver que assuntos são esses. Olha só que bacana. Teoria geral da administração. Então, o que é administração? O que é a gestão de uma empresa? A gente, além da TGA, a gente também precisa lembrar de alguns conceitos da economia, tanto da microeconomia, olhar as empresas dentro das empresas, como olhar para fora, para o mercado como um todo. E ainda algumas questões da matemática financeira e da contabilidade introdutória. Todo esse apanhado de conhecimento você já tem aí na sua vivência, na sua experiência acadêmica, tá bom? Então, muitas vezes eu vou relembrar você alguns conceitos da matemática financeira, algumas questões de economia, algumas questões aí da contabilidade, da elaboração de balanços, da elaboração de uma boa demonstração de resultado do exercício. Bacana? Essa nossa disciplina ela vai rodar no modelo KLS, né? Que é o modelo de aula invertida. Então, é fundamental que antes das nossas aulas, que você estude aquela unidade do livro. O nosso livro está disponível lá no aplicativo Saber, é um livro didático, é um livro gostoso de ler, ele foi muito bem pensado. Cada livro desse modelo KLS, ele tem 4 unidades, então o nosso tem 4 unidades. Cada unidade corresponde a uma aula. Então, para a aula de hoje, você já estudou a unidade 1 do nosso livro. Para a semana que vem, você já vai, no fim de semana, estudar a unidade 2. E assim, sucessivamente, tá? Então, as 4 primeiras aulas, você deverá, já de antemão, estudar aquela unidade do livro. O livro está disponível lá no Saber e ele vai acompanhar todo o processo aqui de ensino e aprendizagem. E lá no nosso livro, nesta unidade 1, da aula 1, nós vamos acompanhar o caso da Carol, da Carolina. Quer dar uma olhada? Olha só que bacana, vem para cá. Então, a Carolina é uma jovem empreendedora que produz geleias caseiras. Então, ela começou produzindo geleia caseira, estava lá produzindo e tal. A geleia era muito boa, o negócio foi crescendo e ela foi, então, convidada a fazer parte de um grande grupo do setor de alimentos. E agora, como sócia desse grupo, ela tem alguns desafios para enfrentar, tá? A gestão financeira, feita até o momento por ela e pelo seu contador, agora vai ser feita por uma diretoria financeira que vai reestruturar o departamento,
porque até então era a Carol e o seu contador que faziam. E além de estruturar, né, ou de criar essa diretoria financeira, nós agora também vamos contar aí com a sua ajuda, que vai fazer parte, junto com a Carol, desta nova diretoria financeira. Então, eu preciso de você para desenvolver as suas habilidades junto conosco aqui nesta aula. Bacana? Então, durante toda essa aula, a gente vai acompanhar a empreendedora Carol, tá? Ela estava produzindo geleias e as geleias foram vendendo, todo mundo gostava muito, a empresa foi crescendo. Uma outra empresa viu um potencial e resolveu comprar, na verdade, fazer uma fusão com a empresa da Carolina. Nas empresas pequenas, a gente sabe que acontece o que? O próprio dono da empresa contata um escritório de contabilidade e juntos ali eles desenvolvem a contabilidade e a gestão financeira daquela organização. Como a empresa agora vai crescer, porque ela faz parte de um grande grupo, é preciso criar um departamento financeiro, é preciso estruturar esse departamento financeiro, que vai tomar conta, então, dessa empresa de geleias. E o nosso desafio é acompanhar a Carol em toda essa evolução, entender a administração financeira, o que é um departamento financeiro, como ele é informado e quais são as informações financeiras que a Carol vai precisar para tomar as suas decisões. E também não dá mais para ser de forma amadora, agora tem que ser de forma extremamente profissional. Bacana? Para ajudar a Carol, a gente vai ter 4 momentos na nossa aula. Vamos começar o primeiro? SP1 vem aí. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, nós vamos ajudar a nossa amiga Carol, não é isso? O tema dessa SP1, dá uma olhadinha comigo no quadro, é Administrador Financeiro e Organização da Administração Financeira. Você foi contratado, eu estou contratando você como diretor financeiro da empresa da Carolina. Esse é o primeiro momento. A empresa já tem um orçamento para contratar 3 funcionários. Um gerente, um analista e um estagiário para atuarem nessa diretoria financeira. E na próxima semana, na semana que vem, vai acontecer uma reunião e você vai ter que apresentar os objetivos dessa área financeira, as atribuições da sua área e também montar um organograma composto aí por diretoria financeira, gerência, analista e estagiário. Bom, é importante que nessa apresentação que você vai realizar, você relacione os objetivos da sua área com os objetivos da organização. Ok? E você também deve apresentar o perfil para os cargos de gerente, analista e estagiário. O que é essa união de objetivo da empresa e da área financeira? Vamos lembrar que as empresas, independente do tamanho da empresa, tá? Pode ser uma pequena padaria,
Pode ser alguém que faz bolo em casa, que ainda está atuando de maneira informal. Pode ser a General Electric, a General Motors, a Ford. Independente do tamanho da empresa, todas elas deveriam ter um planejamento estratégico. Onde nós queremos chegar? Que é o chamado planejamento estratégico global. Onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Qual é o futuro da nossa empresa? Quando uma empresa tem um bom planejamento estratégico global, que é para toda a empresa, cada área da empresa vai desenvolver o seu próprio planejamento para que, em conjunto com as outras áreas, atinjam o planejamento estratégico global da organização. Então, esse planejamento estratégico é o objetivo da empresa. A empresa quer internacionalizar. Nós queremos abrir uma filial a cada 2 anos em todos os países da América Latina. Então, são objetivos globais da empresa. Esses objetivos, eles, para serem atingidos, nós temos que ter objetivos de marketing, de produção, de tecnologia e de finanças. E é o objetivo de finanças que vai permitir que todos os outros, e junto com finanças, atinjam esse plano global de, por exemplo, internacionalizar a empresa, ou lançar um novo produto, ou fazer uma fusão, ou contratar, pode ser o objetivo que for. A área financeira tem que estar sempre de olho para atingir esse objetivo global. Então você, como diretor financeiro, tem que estar de olho nisso, pensando em encontrar o objetivo estratégico da empresa com o objetivo da área financeira. Fora isso, você tem também um desafio, que é montar aí um cargo de gerente, um cargo de analista, um cargo de estagiário e ainda apresentar os desafios da empresa. Para a gente fazer isso, a gente precisa relembrar algumas teorias. Vamos ver quais são elas? Olha só. Administração financeira. Gestão financeira, na verdade, é um conjunto de procedimentos e ações, utilizando várias técnicas que envolvem o quê? Planejamento, ação e controle de todas as atividades financeiras dentro da empresa. Então, é um conjunto de práticas, de ações que tomam conta dos recursos financeiros da organização. Bacana. Qual é o objetivo da gestão financeira? Bom, seu objetivo é melhorar e maximizar os resultados da empresa através da aplicação de seus procedimentos, das técnicas, das ações. Para quê? Para que a empresa possa aumentar o valor do seu patrimônio através da geração de lucro líquido advindo das atividades operacionais realizadas. O que isso quer dizer? Olha só, uma empresa, eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir a Alessandra S.A. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que ter ideais. Eu estou abrindo uma empresa para treinar consultores que vão trabalhar em outras organizações, ajudando essas empresas a atuarem de maneira estratégica a sua gestão financeira. Pronto, montei uma empresa. Eu montei por isso, porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero treinar consultores. Só que se essa empresa não tiver lucro, não der resultado, lucro líquido para mim, dinheiro no meu bolso, para que eu possa viajar uma vez por ano, para que eu possa trocar de carro, para que eu possa ter uma vida estável, para que essa empresa possa ter dinheiro sobrando para pintar as paredes, comprar ar-condicionado, treinar os funcionários, pague bem os funcionários. Se não tiver recurso, não tem sentido a gente manter essa empresa. Até porque ela vai acabar quebrando. Ela não vai conseguir cumprir com as suas obrigações e nem com as obrigações que ela tem comigo, sua proprietária ou com os sócios.
Então, o objetivo da gestão financeira é cuidar do recurso financeiro da empresa no sentido de que aquilo que a empresa faz, aquilo que a empresa produz, traga retorno para a empresa e traga retorno para o dono da empresa. E para a gente conseguir que uma empresa tenha retorno para ela e para os seus administradores, para os seus sócios, para os seus proprietários, a gente vai lançar a mão, então, dessas ferramentas e estratégias de gestão financeira. É bacana isso, né? Continuando aqui no nosso quadro, vem para cá. Quando a gente fala de uma área financeira, de cuidar de finanças, a gente está falando de uma estrutura de um departamento. O departamento de finanças. Ah, mas não é um departamento de contabilidade, professora? Não. Porque a contabilidade, ela serve à administração financeira e não o contrário, tá? De modo nenhum, a gente está diminuindo a contabilidade. Pelo contrário, a gente está enaltecendo a contabilidade, porque ela é muito maior. Ela é maior no sentido de ser uma área financeira. Dentro da área financeira, nós vamos ter a tesouraria e a controladoria. E nós vamos, então, dividir em duas áreas de atuação. O que tem na tesouraria? Tem a administração do caixa, tem créditos e contas a receber, contas a pagar, algumas questões, por exemplo, de câmbio e planejamento financeiro. Quem é que pode atuar na tesouraria? Os profissionais da administração, da economia e da contabilidade. Do outro lado, nós temos a controladoria, formada pela contabilidade financeira e contabilidade de custos e administração de tributos. Aqui, somente o contador pode atuar. Já nos orçamentos, nós temos contadores, administradores e economistas podendo atuar, e em sistemas de informações nós podemos ter até alguém formado em tecnologia da informação atuando aí nesta área. Então, quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando da área financeira de uma organização. Uma organização tem vários departamentos, várias áreas. Se eu juntar tudo isso, eu vou ter 4 áreas. Só 4? Só 4. A gente vai ter finanças, nós vamos ter produção, correto? Nós vamos ter recursos humanos e marketing. Mas, professora, tem vendas. Vendas faz parte de marketing. Mas tem tecnologia da informação. Tecnologia da informação é suporte para qualquer área da empresa. Nós temos logística. Logística faz parte da produção. E a contabilidade faz parte de finanças. Então, independente de quantas áreas existem em uma organização, todas elas podem ser agrupadas nessas 4 grandes áreas. O nosso foco aqui são nas finanças, na gestão financeira. E a gestão financeira é aquela área, então, que cuida do recurso da organização para que eu tenha receita para manter a empresa e para que eu tenha patrimônio para que os sócios possam ter a sua rentabilidade. E essa figura, esse organograma, ele vai servir para qualquer tipo de empresa e para qualquer tamanho de empresa. Eu posso diminuir essa estrutura ou ampliá-la, mas ali a gente tem as funções básicas financeiras de uma organização. Bacana? Sabendo disso, a gente pode agora ajudar a Carolina. Quer ver como? Olha só que legal. Primeira coisa que você precisa é descrever o perfil das pessoas que vão ser contratadas para a área. Então, nós vamos contratar um gerente. O gerente da área financeira, ele tem que ter uma formação ou em economia, ou em administração, ou em ciência contábil.
Tem que ter uma pós-graduação ou vários cursos e experiência na área e também conhecimento em informática avançada. O analista também tem que ter formação em uma dessas áreas, entender de Excel e PowerPoint, experiência na área e entender, por exemplo, de cartão de crédito, boletos, débito automático, né? Financiamentos, tudo aquilo que é necessário para cuidar da parte financeira. E o estagiário tem que ter conhecimento de Excel, de Word, de PowerPoint e que de preferência esteja cursando administração, economia ou ciências contábeis. Bacana? Professora, mas esses são os requisitos básicos para qualquer empresa? Não. Esses são os requisitos que eu quero para a empresa da Carolina. Cada empresa vai levantar o perfil adequado àquela organização específica. Você vai procurar empresas que conheçam e gostem e procurem pelo seu perfil. E você, quando for procurar pessoas para trabalhar com você, vai procurar pessoas com perfil específico. Então, o perfil é aquele que a gente traça, que é o ideal para aquela empresa. No caso aqui, a gente colocou algumas coisas que são básicas para trabalhar na área financeira. Bacana? Então, desenhei o perfil. Era só isso? Não. Eu precisava fazer um organograma para apresentar na reunião, não era isso? Olha como ficou bacana o nosso organograma. Então, você já sabe que lá nas empresas nós temos o quê? Basicamente 4 áreas. Recursos humanos, produção, que aqui eu chamei de operações, finanças e marketing. Eu chamei produção de operações porque tem empresa que não vai produzir nada, vai revender. Então, tem uma área operacional. Aqui está a nossa área, finanças. Então, aqui está você, diretor financeiro, está o gerente que você vai contratar, o analista e o estagiário. Todos eles você já descreveu o perfil. Já colocou aí esse perfil em prática, não foi isso? Bacana. Então, o primeiro desafio está cumprido. Fizemos o organograma e colocamos o perfil das pessoas. Mas a Carolina tem novos desafios para você. Por isso, a gente vai agora para a SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! A gente ajudou a Carolina, então, a começar a montar uma arquitetura do que seria um departamento financeiro, uma diretoria financeira lá para a fábrica, né, de geleias de morango. Agora a Carolina precisa encontrar meios, mecanismos junto com você para entender mais a fundo o que é gestão financeira. Quando ela começar a entender isso, ela vai poder planejar mais a administração financeira, cuidar do dinheiro das geleias, aonde aplicar, quando não aplicar. Para entender tudo isso, a gente vai lá nos fundamentos da administração financeira, que é o nosso segundo tema. Dá uma olhada. Fundamentos da administração financeira. Agora, o diretor financeiro, ele está alertando você e a Carolina para algumas preocupações. Algumas preocupações macroeconômicas e algumas preocupações microeconômicas. A taxa de juros está muito elevada, isso preocupa. Se eu for fazer um empréstimo, os juros são altos. O custo do capital. Se eu for pegar dinheiro no mercado, esse dinheiro está caro, está difícil de pegar.
o custo do capital de giro, de ter dinheiro na empresa disponível para pagar as nossas obrigações. O desemprego vem aumentando, empresas fechando, as pessoas estão consumindo menos. Tudo isso tem preocupado a diretoria financeira. E aí a pergunta é, quais são as estratégias para a gente enfrentar esta nova realidade que está sendo colocada pelo mercado? Então, o que será que nós precisamos fazer para que a empresa da Carolina tome pé da situação e consiga continuar produzindo e continuar crescendo, já que a ideia da empresa que comprou a empresa da Carolina era essa, que juntos pudessem crescer. Bacana? Então a Carolina diz assim, olha, tá, vamos entender tudo o que está acontecendo, vamos lá na teoria buscar suporte para a gente trabalhar aqui na empresa. E a Carolina, então, foi buscar esse suporte na teoria. Olha que bacana o que ela descobriu. Vamos juntos aqui com ela. Primeiro, que nas organizações, a gestão financeira, ela assume basicamente essas... Aqui nós temos 4 funções, mas eu vou chamar de 3 funções. Planejamento financeiro e controle financeiro, administração dos ativos e administração dos passivos. Quando nós falamos dessas 4 coisas, nós estamos falando da administração financeira de curto prazo. De cuidar do dinheiro necessário para que a empresa continue aberta. A gente costuma dizer assim, ó, vamos usar a analogia de um carro. Você está dirigindo o seu carro e para que ele possa andar, ele precisa de 2 coisas muito importantes. Um monte de coisas, mas 2 coisas são muito importantes. Óleo, porque sem óleo o motor funde. Então, sem rentabilidade, sem patrimônio, a empresa quebra. Mas mesmo que eu tenha óleo no carro e não tiver combustível, não tem gasolina no carro, o carro vai andar? Não, o carro não vai andar. Então, as empresas, elas não andam sem gasolina. Tem que ter gasolina, que é o capital de giro. Então, as empresas têm que ter capital de giro, que é o combustível para ela ter as suas operações acontecendo. Mas também tem que ter rentabilidade, patrimônio aumentado para o dono daquela empresa ficar contente com ela e também cumprir um dos objetivos da empresa, que é manter a rentabilidade dos sócios. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter planejamento e controle das finanças e administrar passivo e ativo. Vamos ver isso com bastante calma. Vem para cá. Olha só que legal. A administração financeira, ela vai coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades e fluxos financeiros da empresa. O que é esse controle? O que é essa administração? É, na verdade, conseguir elaborar uma estrutura de ativos e passivos que, em um dado conteúdo, sejam a melhor combinação entre origem dos recursos passivos, que pode ser capital próprio e de terceiro, e a aplicação em ativos. Então, essa estrutura de ativo, que é aplicado de passivo, que é aplicado em ativo, que vai me dar essa estrutura ideal, correto? Pois bem, o que é essa combinação? Essa combinação é aquela que proporciona receita de vendas, que permite pagar os gastos operacionais, ou seja, pagar os custos, pagar as despesas das operações da minha empresa, que
que garantam uma receita. É essa receita que permite que eu cumpra com as minhas obrigações. E ainda gerar lucros suficientes. Para quê? Para pagar o capital de terceiros. Por exemplo, o pagamento de juros sobre os empréstimos. Pagamento do empréstimo e dos juros. E ainda remunerar o capital dos proprietários. Que é exatamente isso que a gente estava falando, que a gente estava conversando, né? Essa combinação entre capital próprio, capital de terceiros, esses capitais, meu passivo que é aplicado no meu ativo. É esse balanço, é cuidar da administração, do dinheiro que entra, do dinheiro que é aplicado na empresa, que possibilite liquidez, dinheiro de folga para a organização. Quando uma empresa tem boa liquidez, ela tem boa administração. A gente percebe que ela tem planejamento, que ela tem controle anterior, tá? Vamos ver, então, o que é isso, né? Planejar e controlar, administrar os ativos e administrar os passivos. Olha só que bacana. Então, funções financeiras. Primeira delas é a obtenção dos recursos, que é a administração do passivo. O segundo é a aplicação do recurso, que é a administração do ativo. E a terceira função é planejar e controlar de onde vem o dinheiro e onde é aplicado esse recurso financeiro. Quando a gente fala de obtenção de recurso, nós estamos falando da captação de recurso das diferentes fontes potenciais de financiamento existentes. Quais são elas? Capital próprio e capital de terceiro. Professora, mas e se a empresa for uma SA e for vender ação? Isso também não é captação? É capital próprio. Dinheiro de ação é capital próprio. Então, quais são as fontes potenciais de financiamento? Capital próprio e de terceiros. A função financeira, ela tem o quê? Um papel de selecionar as fontes de recursos mais vantajosas para a empresa. Então, de onde vem o dinheiro? Segundo, onde aplicar esse recurso financeiro, que é a destinação dos recursos. Investir em ativos circulantes e não circulantes. A gestão financeira, ela tem esse papel de distribuidora dos recursos entre os mais diferentes tipos de necessidade de uma organização. E, por fim, esse planejamento e controle financeiro, que aí é o processo de prever as necessidades futuras de recursos e disponibilizá-los em futuros volume, né, suficiente quando necessário, e não só prever a necessidade, tá? Também prever a sobra, a liquidez, para saber aonde aplicar. Porque se eu sei que vai sobrar recurso, eu preciso saber o que fazer com esse recurso. E se vai faltar recurso, o que fazer para suprir essa falta. Geralmente, quando nós temos sobra de recursos, eu vou aplicar prevendo um orçamento de não necessidade desse recurso, num curto prazo, eu vou aplicar nos compra de material, construção, eu vou aplicar no banco, a gente vai aplicar naquilo que é necessidade da organização. Se aquele dinheiro vai ser necessário rápido, eu vou aplicar em títulos de alta liquidez, eu aplico para resgatar rapidamente. Lembra que a gente tem uma prestação para pagar de R$20 mil no dia 30? Eu vou deixar esse dinheiro parado? Não, eu vou aplicar. No dia 30 eu vou lá, resgato e pago essa prestação, essa duplicata. Isso é administração de curto prazo, tá? Quando a gente diz que a forma de captar, de obter recurso para a empresa é recurso próprio ou de terceiros, recurso próprio é o dinheiro dos acionistas, dos sócios, dos donos da empresa, é o lucro retido, é o dinheiro da empresa que está guardado na empresa ou um aporte de capital, que a gente vai utilizar para gerir a organização.
Ou quando eu vou buscar dinheiro caro no mercado financeiro, vou fazer um empréstimo no banco, um financiamento para conseguir esse recurso financeiro. Bacana? Bacana. É dinheiro caro? É, mas a gente tem que quebrar esse paradigma de que eu não devo buscar recurso no mercado. Eu sempre vou buscar recurso no mercado, desde que eu faça planejamento, e nesse planejamento eu vejo a possibilidade de cumprir com as suas obrigações, de pagar a parcela, tá? É caro, mas ele tem o benefício do imposto de renda. Por quê? Porque eu vou pagar a prestação, eu vou pagar os juros e depois vai incidir o imposto de renda. Diferente de usar o lucro da empresa, que o imposto de renda incide no total. Bacana? Então, eu posso pegar dinheiro da empresa ou dinheiro de terceiros. Dá uma olhadinha aqui nessa estrutura. Essa estrutura, então, de recurso da empresa, recurso de terceiros, dos bancos, de outras empresas e do mercado de capitais, é que financiam a organização. Número 1 é a obtenção de recurso financeiro. Mas, professora, você não falou que mercado de capitais, ou seja, vender ações da empresa, não era recurso da empresa? Exatamente. A gente chama de mercado de capitais, mas é recurso da empresa. Como assim é recurso da empresa? Quando eu vendo uma ação, o que eu estou fazendo? Eu vou ter que depois devolver o dinheiro para você que comprou a ação? Não. Quando eu lhe vendo uma ação, quando eu distribuo uma ação, você agora é sócio da minha empresa. Então, você agora é dono da empresa. Eu vou pagar para você dividendos, eu vou pagar para você o lucro da empresa. Mas agora você é um sócio. E como sócio, o dinheiro da ação agora é da empresa, é capital próprio, que eu consegui no mercado de capitais. Mas é dinheiro da empresa. Isso é questão recorrente de concurso. A empresa vendeu ações e esse recurso obtido com a venda das ações é capital de terceiros ou próprio? É próprio, porque agora é dinheiro da empresa. Bacana? Sabendo de tudo isso, vamos ajudar a Carolina? Olha que legal. Está no momento da reunião. Então, você foi lá para a reunião e disse o seguinte, olha, nós estamos com juros altos, temos muitos problemas acontecendo, mas a nossa empresa, ela está em terceiro lugar no mercado interno, a rentabilidade é superior à média e o lucro bruto está na faixa dos 20%. Né? Essas informações da empresa da Carol. Então, não temos problemas com relação a esse mercado que se coloca aí. E aí precisamos pensar no quê? Em, por exemplo, como melhorar a gestão de caixa, ou seja, entradas e saídas de recurso, e se de agora em diante nós vamos usar mais capital próprio ou mais capital de terceiro. E essas duas decisões vão acompanhar toda a trajetória das nossas 4 aulas daqui em diante. Bacana? Mas a Carol tem um terceiro desafio para você, por isso SP3, vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, a Carolina precisa administrar a sua empresa e o olhar agora na gestão financeira. E a gente está falando de gestão financeira de curto prazo. E tem 2 coisas que impactam a empresa no curto prazo: riscos econômicos e riscos financeiros. O que é um risco econômico? É aquele que atinge a operação do meu negócio. Não ter dinheiro para comprar matéria-prima, a máquina que quebrou e eu não posso consertá-la, um fornecedor que não entregou o material,
Tudo isso é o processo produtivo da minha empresa, que a gente chama de ciclo econômico. Então, várias coisas acontecem dentro desse ciclo econômico, que são riscos econômicos à minha organização e que impactam a administração de curto prazo. E também os riscos financeiros, que é não ter dinheiro para cumprir com as minhas obrigações. Tudo isso também vai impactar o curto prazo. Vamos dar uma olhada nisso, então. O tema é análise econômica e análise financeira, dentro das decisões de curto prazo. Você agora vai ser o meu gerente, lá da fábrica da Carol. E a sua missão vai ser identificar os riscos associados às decisões financeiras tomadas aí pela Carol e colocar isso num relatório. Você vai colocar riscos econômicos e riscos financeiros que podem atrapalhar a empresa da Carol. Bom, mas o que é risco econômico e o que é risco financeiro? Risco econômico são aqueles riscos relacionados às operações do meu negócio, o dia a dia, o processo produtivo. E o risco financeiro é a possibilidade da empresa não ter capacidade para pagar as suas contas. Quando eu conheço o risco econômico e o risco financeiro, a gente vai fazer o que nós chamamos de diagnóstico financeiro da empresa, que nada mais é do que a análise do desempenho desta situação econômica e financeira da empresa. Então, eu vou levantar os riscos econômicos, vou levantar os riscos financeiros, olhar para isso atentamente, fazer uma análise e detalhar, então, um diagnóstico. Esse diagnóstico vai possibilitar um documento chamado de análise econômica da empresa, que vai ter como objetivo o quê? Avaliar se a empresa aplica os seus recursos de forma eficiente e, é claro, eficaz e se faz bom uso do dinheiro, do passivo que está aplicado na organização e se paga corretamente os seus credores. E além dessa análise financeira, a análise da análise econômica, essa análise financeira, que é verificar se a empresa está em equilíbrio financeiro quanto à sua capacidade de pagar as suas contas. É sempre importante que a gente tenha equilíbrio entre a nossa relação de ativo e passivo e que sempre tenha mais ativo, ou seja, liquidez, dinheiro sobrando, que a gente vai ver que é o capital circulante líquido, que é essa diferença entre passivo e ativo. Pois bem, quando a gente entende isso, a gente pode ajudar a nossa amiga Carol fazendo o nosso relatório. Então, vamos lá. Você vai fazer um relatório que vai identificar o risco econômico e o risco financeiro da empresa de geleias. E nesse relatório você vai colocar esses riscos e como controlar esses riscos. Então, primeiro relatório, o risco econômico. Eu coloquei aqui para a gente em tópicos para facilitar o nosso entendimento, mas você vai construir isso através de tabelas, de um texto explicativo lá na sua organização. Bom, se é uma empresa de alimentos, eu vou colocar riscos econômicos relativos a alimentos. Então, por exemplo, riscos da vigilância sanitária, porque é preciso cumprir normas sanitárias, criar relatórios de controle, não pode ter bichinho, não pode ter semente, né? Tem que fazer geleia com morango sem agrotóxico, um monte de normas. Tecnologia. Então, será que a máquina que a gente faz a nossa geleia, ela é uma máquina que está acompanhando a evolução das máquinas de geleia? Será que a nossa geleia realmente está saborosa? As panelas que nós usamos, elas são adequadas?
Quem são os nossos concorrentes? Estão lançando novas geleias? O preço é melhor que o nosso? Ou a geleia é melhor que a nossa? Nós precisamos estar de olho na nossa concorrência. E ainda a sazonalidade, para não deixar faltar matéria-prima. Todo ano dá morango? De jeito nenhum. Tem uma época do ano que não dá morango. E aí? Nessa época, a Carol simplesmente não vai mais fabricar geleia? Ah, não tem morango, ninguém vai fornecer morango, não vou fazer geleia de morango, vou fazer geleia de pitaia. Não. Então, a Carol tem que se planejar para ter morango congelado, para ter fornecedores fora da época, para que ela sempre tenha geleia de morango. Se não tiver, não vai ter geleia, é risco econômico. Bacana? Além desses riscos, tem os outros. Vamos dar uma olhadinha quais são eles? São os riscos financeiros. Esses são muito importantes. Então, primeiro risco, recurso mínimo. Tem que ter dinheiro no caixa para pagar as obrigações. Tem que ter controle de caixa. Contas a pagar, programar o pagamento em dia, pagar funcionários, impostos, pagar fornecedores, tudo direitinho. E essa aqui é a principal. Se eu tiver essa administração dos ativos, essa relação, cuidar dos ativos de curto prazo, para que eles sejam sempre maiores, a gente não vai ter necessidade aí de financiamento e nós vamos conseguir ter uma empresa muito mais saudável, tá bom? Então, olha que bacana, a gente veio entendendo a administração financeira e a importância disso para a empresa da Carol. E agora chegou o momento da gente realmente ajudar a Carol. É o que a gente vai fazer na SP4. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem. A Carol está lá trabalhando com você na diretoria financeira e vocês estão começando a estruturar as contas da empresa. E lá no dia a dia da empresa acontecem várias coisas. A gente paga fornecedor, a gente compra estoque, a gente paga aluguel, a gente compra morango e essas contas vão ficando ali na empresa. E a gente precisa reunir essas contas, agrupá-las de forma ordenada. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Quais são essas contas? Quais são esses documentos que agrupam essas contas? Qual a importância deles? E mais do que isso, tirar a informação dessas contas. Vamos lá? Então, nosso tema, análise das demonstrações financeiras. É só o início, é o pontapé inicial dessa análise, correto? Bom, você agora vai ser o analista. E a sua função é muito importante. Você vai estruturar o balanço patrimonial, você vai reclassificar as contas e vai calcular índice de liquidez corrente, seca e participação de capital de terceiros. E a gente faz essa análise das demonstrações nas demonstrações. São 2 as demonstrações que vão nos acompanhar nessa disciplina, tá? Balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Todas as outras demonstrações, nós podemos tirar os índices, nós podemos fazer análise vertical e horizontal. Mas como a gente precisa ter foco aqui, a gente vai usar essas 2. Mas eu posso utilizar essas 2 para vários outros tipos de análises, tá bom? Então, vamos lá, vamos ajudar a Carol? Carol, então, quer saber quais são os demonstrativos, as demonstrações, os relatórios. Pois bem, as demonstrações financeiras, que são relatórios contábeis obrigatórios,
Professora, eu posso falar que é demonstração contábil? Posso. Eu posso falar que é demonstração financeira? Posso. Posso chamar de relatório? Posso, tá? Então, as demonstrações financeiras que são aí exigidas pelas leis das sociedades por ações, você já sabe, que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de fluxo de caixa e a DVA, a demonstração de valor adicionado, se empresa de capital aberto. Fora isso, as SAs precisam apresentar o relatório da administração, as notas explicativas, o parecer da auditoria e a assinatura dos administradores e do contador. Pois bem, depois você acesse a internet, procure por uma empresa, vou dar uma dica, a da Ambev é muito bacana. E você vai procurar lá, relatório da administração. E você vai ver que é um único documento, é um relatório onde está ali, primeiro, o balanço, a DRE, a DVA, o fluxo de caixa. Logo abaixo vem as notas explicativas. Logo abaixo vem um relatório, depois o parecer e a assinatura. Então, em um único documento, nós temos todas essas demonstrações financeiras juntas, reunidas. Bacana? Nosso foco aqui, o balanço. Então, vem para cá. Olha só. Balanço patrimonial, você já sabe que é aquele documento que reflete a situação financeira da empresa. Ele é estático e é uma fotografia da situação patrimonial. Então, vamos só relembrar aqui. Nós temos aqui a estrutura de um balanço. Então, nós temos lá o nosso ativo, ativo circulante, ativo não circulante, temos o nosso passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Uma estrutura padrão, usual. E é em cima dessa estrutura maravilhosa, porque o balanço patrimonial é um documento fantástico para refletir a situação financeira de uma organização. E é em cima desse balanço que a gente tira um dos dados, ou os dados fundamentais para a análise financeira de uma organização. Sabe que análise é essa? Do desempenho através de índices, dos índices de liquidez. Esses índices nada mais fazem do que medir a capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações. Quais são esses índices? Corrente, geral, imediata e seca. Hoje, nós vamos trabalhar com o índice de liquidez corrente e liquidez seca. Esses índices, eles fornecem um número. Esse número, quando ele é maior do que 1, a gente diz que a empresa tem folga, tem liquidez para cumprir com as suas obrigações. Quando é igual a 1, a gente vai dizer que ela empatou o ativo e o passivo. E quando é menor que 1, a gente vai dizer que a empresa não tem liquidez. Ela não tem recurso para cumprir com as suas obrigações. Bom, a gente vai então agora ajudar a Carol, não é isso? A gente vai pegar aquelas contas que estavam todas bagunçadas e juntar elas num balanço bem elaborado. E em cima desse balanço, tirar liquidez corrente e liquidez seca. Será que a empresa da Carol tem liquidez, tem dinheiro para pagar as suas contas? Vamos ver? Olha que bacana. Então, nós vamos estruturar o balanço, classificar as contas e calcular os índices. Essas são as contas, você tem lá. Então, por exemplo, tem a conta capital, você sabe que é PL. Tem a conta estoque, você já sabe que é ativo. Passivo, imposto a recolher. Banco, você sabe que é disponibilidade. Então, você vai pegar todas essas contas e vai agrupá-las no balanço. E vai apresentar o balanço para a Carol. Olha, Carol, seu balanço vai ficar desta forma.
Então, ativo circulante, ativo não circulante, total do nosso ativo. Total do passivo circulante, do passivo não circulante, do nosso PL, do nosso patrimônio líquido e o total do passivo lá batendo certinho com o ativo. Pois bem, nós elaboramos o balanço patrimonial da Carol. Agora chegou o momento de tirar aquelas 3 informações importantes. Primeira, índice de liquidez corrente. Vamos lá. Liquidez é a folga que a empresa tem da sua relação de ativo e passivo. É o que sobra. Mas não é o CCL, o capital circulante líquido, não é um valor. É, por exemplo, de cada R$100 que eu tenho em dívida, quantos reais eu tenho para pagar essa dívida com sobra? É isso que a liquidez faz. Vamos ver? Primeiro, liquidez corrente, tá? Então, a gente já sabe que para calcular a liquidez corrente, nós vamos pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Qual era o ativo na empresa da Carol? 7.000 de ativo, 1.600 de passivo. 7.000 dividido por 1.600, 4,38. O que é 4,38? É R$ 4,38. Para cada R$1 que a Carol tem de dívida no curto prazo, a empresa tem R$ 4,38 disponíveis para pagar. Então, a gente sabe que a empresa da Carol tem um índice maior que 1. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma liquidez, ela tem folga para pagar as suas obrigações. Liquidez corrente. A empresa da Carol tem liquidez. Só que eu quero apertar um pouquinho mais a Carol. E aí eu vou dizer, qual é a liquidez seca da empresa da Carol? O que é liquidez seca? É como se fosse assim, cadê o dinheiro que tem aí agora? É o dinheiro em caixa, é o dinheiro no banco. Mas e o estoque na disponibilidade? Mas o estoque tem que vender. Se eu falar agora, eu tenho que vender o estoque, então não é agora. Então a liquidez seca é o agora. Vamos dar uma olhada? Vem para cá. Então, índice de liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante da empresa da Carol é 7.000. Eu tiro os R$500 do estoque, fico com 6.500 e divido pelos R$1.600 do passivo. Qual é a liquidez seca da empresa de geleia? R$ 4,06. O que isso quer dizer mesmo? Quer dizer que para cada R$1 de dívida no curto prazo, sem considerar o estoque, vamos esquecer do estoque. Se eu falar cadê o dinheiro que tem agora? A empresa tem R$ 4,06 disponíveis para pagar. Então, olha que bacana. Eu fui lá no balanço e peguei 2 informações vitais para a empresa da Carol. Não é isso? E tem uma terceira informação muito importante, que é a relação do dinheiro de terceiros e do dinheiro da empresa aplicado na empresa. Será que tem mais dinheiro da empresa ou mais dinheiro de terceiro aplicado aí? Vamos dar uma olhada? Vem para cá. Lembrando, né, que então é maior que 1 a liquidez seca, então a empresa tem o quê? Folga para pagar as obrigações. E agora, então, essa relação da participação do capital de terceiros, não é? Dentro da estrutura de capital da organização. Para fazer isso, eu preciso
do passivo circulante, do passivo não circulante e do PL. Então, do capital de terceiros e do capital próprio. Como é que eu faço essa conta? Participação do capital de terceiros é igual passivo circulante, aqui, mais passivo não circulante. Tudo isso somado e dividido pelo PL. E a gente vai multiplicar por 100 para ter a porcentagem. 98,51%. Mas eu posso dizer que isso é R$ 98,51. E eu vou dizer assim, para cada R$ 100 de capital próprio, quanto que eu tenho de capital próprio? R$ 6.700. E quanto que eu tenho de terceiro? R$ 6.600. É uma diferença de R$ 100, que está apresentada aqui, ó. Para cada R$ 100 de capital próprio, eu tenho R$ 98,51 de capital de terceiro. Então, a gente pode ver que é muito tranquilo, que é muito fácil tirar índices de liquidez quando eu tenho um bom balanço, um balanço bem estruturado. Olha quanta coisa a gente fez pela Carol hoje. É isso que a gestão financeira faz. Ela pega o trabalho do contador, a elaboração dos relatórios, que tem que ser muito bem feitos, vocês já sabem fazer, e tira informações deles. É fazendo as análises das demonstrações. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula e a gente se encontra de novo aqui na semana que vem. Abraço e até lá!